Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. É com grande alegria em nossos corações que entramos em seus lares, pedindo a Jesus que derrame bastante harmonia, bastante amor nesses lares que nos ouvem. Jairo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus nos abençoe e nos permita, um programa que seja de agrado do coração de todos, É isso mesmo. Queridos ouvintes, queremos deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. Divulguem o site da Rádio Boa Nova, contribuam com a disseminação dessa ideia que é levar a palavra espírita aos lares. Ajude a divulgar a Rádio Boa Nova. O telefone da Rádio Boa Nova é 0800 97 95011. 0800 97 95011. E para vocês participarem do Clube Amigos da Boa Nova, é só ligar lá no 0800 12 18 38. Liguem lá no Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Nós estamos terminando hoje o capítulo 11 do livro A Faxina. Na página 166, 167, o Marcelo Rios encontra... 168. Marcelo Rios encontra com o Palminha. E o Palminha fala assim com o Marcelo. Marcelo, querido amigo, a amizade é uma pérola preciosa a nos exigir cuidados especiais em sua guarda. Quem não sabe guardar os amigos é porque não tem consciência do tesouro que possui. Marcelo respondia. Sim, concordava com o irmão Palminha. Sempre fui muito sério em minhas amizades, e suas alertativas reforçavam em mim o que eu já havia percebido enquanto dialogava com aquele grupo. O grupo que o Marcelo se refere é o grupo que tinha como um dos responsáveis chefia, aqueles dos andarilhos que ficavam ali no núcleo Maria de Nazaré. Aí o Marcelo fala que aquele diálogo, aquilo tudo, não poderia se perder. Era uma grande oportunidade, tanto para Marcelo, e também para aqueles amigos que ficavam perambulando pelo núcleo. Não é isso, Jairo? Realmente, esses espíritos, eles ficavam por ali, todos eles já em tratamento, todos eles já sendo atendidos, assistidos pelas áreas sociais da colônia Albergue Maria de Nazaré. E, apesar de serem espíritos que ainda guardavam amplas vinculações com o alcoolismo, mas já eram espíritos que estavam em condições de serem acolhidos, albergados, na colônia. Quer dizer, se eles que são eles, nessa situação que a gente diz assim, lastimável, estão ali sendo atendidos, a gente pensa outros companheiros que estão nessas regiões de sombras mesmo, essas regiões de sofrimentos densos, como isso é doloroso e difícil, É isso mesmo. O Marcelo fala assim, irmão Palminha, pareceu-me que eles não têm consciência que já se separaram do corpo denso e que vivem hoje aqui uma nova realidade. Como resolver essa questão? Palminha responde, Marcelo, querido irmão, aprenda a trabalhar com o tempo, doe-se, dedique-se e aplique-se à relação. Coloque o evangelho em ação e tudo lhe será concedido por acréscimo. Ô, Jair, interessante essa fala do Palminha, porque nós queremos que tudo aconteça ao nosso tempo, não é? Justamente. Eu acho o tempo, muito importante na equação de todas as questões. Ele não só equaciona, como ele leva a equação à resolução, à finalização. Felizes daqueles que aprendem a trabalhar com o tempo. Muitas vezes, amigos chegam
e colocam algumas questões e às vezes discutimos algumas questões e eu às vezes digo a eles assim, mais 300, 600 anos ou mais 500 anos, isso aí está resolvido. Eles falam assim, nossa, Jairo, né? Ora, o que são 300, 500 anos, né? Diante a eternidade, não é? É um tempo que passa e passa rápido. Para nós que vivemos na matéria densa, né, com este corpo denso, pesado, né, que nós temos que arrastar e nessas dificuldades que nós vivemos e tudo, parece, né, uma eternidade. Mas para os espíritos que já estão mais livres, se movimentando com maior facilidade, 200, 300, 600 anos, isso é coisa pequena, né? No mundo espiritual não existe, né? Vamos dizer assim, os planejamentos são feitos, né, a longo prazo. É interessante que eu ouvi outro dia um colega falando que o tempo para quem tem dor de dente é muito longo. Uhum. E o tempo para quem está beijando na boca, no instante passa. No instante passa, é verdade, não é? Você vê que até um conjunto de obras para a gente avaliar isso são, né, o Pentateuco, né, de Chico ali, quando eles colocam lá, os espíritos colocam há 2000 anos, né? Quer dizer, há 2000 anos. Quer dizer, passaram 2000 anos. Mas logo em seguida veio 50 anos depois. Não, né? Quer dizer, já tinham passado 2000 anos, né? E já haviam também passado 50 anos depois dos 2000 anos, né? Quer dizer, isso tudo, depois vem Ave Cristo, quer dizer, é um tempo ainda à frente, né? Um tempo ainda à frente. Ora, né, e depois vem Paulo Estevão, esses livros é uma maneira da espiritualidade nos levar a refletir sobre a agucidade do tempo, né? Sobre essa ação do tempo sobre todos nós. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Ô, Jário, mas nossa percepção de tempo é muito estranha, Jário. Nós não sabemos avaliar o tempo. Por isso que muitos, quando desencarnam, veem o tempo enorme que perderam. Eu vejo que a percepção do tempo, ela é uma percepção psicológica, não é? Sim. Porque depende do estado psicológico da individualidade. Se a individualidade é uma pessoa ativa, otimista, para frente, confiante, perseverante, o tempo é rápido, né? Agora, se é uma pessoa pessimista, cheia de impossibilidades, cheia de limitações, não é? O tempo é extremamente longo. Tanto é que nós observamos que os próprios depressivos vivem, né, essa dificuldade com o tempo longo. Ou seja, é comum para os depressivos queixarem que as coisas custam a passar, que o tempo não está passando, que as coisas estão muito arrastadas, né? Quer dizer, isso é uma maneira de conviver com esse tempo. Então, eu gosto muito quando os espíritos dizem assim, Marcelo diz muito, Palminha repete isso sempre, não é? Eles dizem assim, o tempo é um abstrato, né? Na realidade, o tempo é um abstrato. Por quê? Se nós nos situarmos diante do que nós chamamos de estrutura mental, com um momento, né, o passado e o presente, não é? Quer dizer, se nós estruturarmos, se nós refletirmos dentro do id, do ego e do superego proposto por Freud, nós vamos ver que o tempo ele é um abstrato, na medida em que
todas as vezes que você está vivendo o passado, e nós vivemos demais o passado, até de uma forma inconsciente, nós estamos presentificando ontem. Né? Presentificando ontem. E esta presentificação é o único momento em que o passado se torna presente. Então, o passado se torna presente. Não é? E isso é uma maneira de nós observarmos como que esse tempo ele flutua. E nós nos perdemos porque nós colocamos o nosso tempo na contagem de uma folhinha. Né? 1º de agosto, 2 de agosto, 3 de setembro, 5 de janeiro, né? Ano de 1910, ano de 1000... Quer dizer, nós colocamos esse tempo numa folhinha. Quando nós podemos dizer o seguinte, o que é o tempo? Não é? O tempo são 2 pontos, né, que balizam uma história. Não é? O ponto que você começa a contar a história até o ponto que você finaliza a história. Você viveu um tempo. Mas se você viveu aquela história, muitas vezes, no momento em que você está contando, ela não é passado, ela é presente. Sim. Não é? Tem situações que nós vivemos, por exemplo, às vezes, isso outro dia me aconteceu, eu fui contar para uma pessoa, estava falando sobre minha mãe e estava falando sobre um prato muito gostoso que ela fazia e que me deixou saudade. Né? Naquele momento que eu estava contando, eu senti, né? Eu senti até o gosto daquele prato, né? O sabor voltou. O sabor, e por incrível que pareça, eu escutei a voz da minha mãe quando ela falava assim, o seu já está na mesa, né? Quer dizer, então, o que houve? Isso era um relato do passado? Era um relato do passado, mas que naquele momento virou presente. Né? Isso mesmo. Então, há de se refletir muito isso. Ô Jairo, mas por que é tão difícil chegarmos ao plano espiritual como completista? Entendeu? Entendi. É justamente porque nós nascemos, né? Nós chegamos aqui com um projeto, né? Um projeto, e que não é só um projeto de tempo. Você tem um projeto na Terra de 72 anos. Né? Não é só esse projeto de 72 anos. Nós temos um projeto, assim... É a bagagem que vem junto. A bagagem que vem junto. Existe uma família para se estruturar, assim, assado. Né? Você tem esse caminho, você deve corrigir isso, deve corrigir aquilo outro, deve melhorar isso, deve melhorar aquilo, deve melhorar aquilo outro. Então, isso é um projeto. Ora, quando nós desembarcamos no mundo espiritual novamente, às vezes nós vivemos os 72 anos, mas não fomos completistas. Por quê? Porque nós não cumprimos aquele projeto. Sim. Né? Vivemos os anos, ou seja, o tempo, né? O tempo balizado entre o dia que nascemos até o dia que nos desvinculamos do corpo físico. Agora, somos completistas? Não somos completistas porque nós não vivemos, não é, o planejado. Certo. E por isso que nós vamos ver nas obras de André Luiz, não é? Quando ele nos fala, né, sobre aquele companheiro lá completista, né, que há uma festa, uma alegria enorme pela chegada dele, não é? Mas a alegria não é porque ele viveu X anos. A alegria é porque ele completou o planejamento que foi efetuado para ele. Aquele planejamento reencarnatório. Reencarnatório, O completista não está muito vinculado ao tempo de vida, não. Está vinculado ao desempenho dele como o espírito reencarnante, né? Jairo, o Palminha fala que o momento para o devido esclarecimento dos companheiros que perambulavam lá pelo núcleo virá no tempo certo, na hora certa e principalmente no lugar certo.
interessante, Jária, que se analisarmos também na questão dos trabalhos mediúnicos, ali onde estão sendo esclarecidos aqueles espíritos que chegam, aportam a reunião, nós queremos que aquele espírito ele já mude completamente de atitude naquele momento que está sendo ali doutrinado, né? Uhum. E que já parte para... Quem já sair dali já parta para a luz. Para a luz, realmente. Ô, Jairo, e muitas vezes, isso na minha concepção, aquele espírito precisa de um tempo para assimilar o que foi dito ali pelo doutrinador. Não quer dizer que ele já vá aceitar de imediato aquilo que foi dito ali. Eu estou enganada, Jairo? Não, todos nós precisamos de tempo, né? Tempo, amadurecimento, né? Tempo, tomada de consciência, para que nós possamos construir um tempo de sabedoria, não é? Então, quando esses espíritos que dentro da colônia Albergue Maria de Nazaré são chamados de individualidades vagueantes, né? Uhum. Ou seja, ficam ali vagando ali para dentro, vão para aqui, vão para ali, são todos monitorados, mas andam ali daqui para ali, daqui para acolá. Ora, esses espíritos, como todos nós, temos um momento de um insight, né? Uhum. Ou seja, um momento em que não é que vem de fora para dentro, mas é um momento em que você movimenta-se interiormente e você constrói uma consciência acerca de, né? E isso acontece muito conosco. Muitas vezes nós lidamos contra uma ideia, ou muitas vezes não concordamos com uma ideia, muitas vezes não pactuamos com determinadas coisas e vivemos um tempo, até a chegada de um momento, né, que, sem que nada aconteça, nós conseguimos refletir, é um insight, né? Nós refletimos e falamos assim, nossa, isso é assim, assim, assado, e nós passamos a ser favoráveis a uma ideia contrária que nós tínhamos antes, né? Quer dizer, isso aconteceu por um insight, é um momento em que você construiu uma experiência e essa experiência, né, transformada em sabedoria, você simplesmente mudou o seu ângulo de visão, né? Acerca de determinada ideia, acerca de determinado posicionamento. E esses espíritos, eles ficam ali. Um dia, por exemplo, igual nesse relato, Marcelo apareceu lá, conversou com um, conversou com outro, né? No outro dia aparece um outro espírito, conversa com um, conversa com outro, né? Às vezes eles entram nas programações da colônia e são trazidos, né, a algumas casas espíritas para passarem pela experiência da mediunidade, da doutrinação, né? E desta forma se constrói o processo de consciência. Desta forma. Por isso que nós também temos que refletir muito sobre o não exigir dos outros uma posição que eles não têm. Certo. Né? Porque não caiu a ficha ainda. Justamente. Né? A pessoa pode concordar comigo, pode concordar com você, pode isso, pode aquilo, naquele momento, até mesmo por educação. Né? Mas não existe lastro, né? Ou seja, sabedoria para que aquilo que ela concorda seja, então, uma ideia concebida e absorvida na interioridade daquele ser. Mas vejamos, isto não quer dizer que temos que ficar omissos. Não. Por exemplo, na reunião mediúnica, o doutrinador vai, conversa e tudo com aquele espírito. Mas aquilo não pode não surtir efeito na hora. Isso. Não pode surtir efeito daqui 1 ano ou 2 anos. Uhum. Mas num momento propício, como o Palminha fala aqui, na hora certa, no lugar certo, aquilo surtirá efeito. Agora, não cabe ao doutrinador, né, julgar questões definidas, não é?
para a individualidade que está sendo trabalhada ali, né? Certo. Esclarecida. Cabe ao doutrinador pontuar, né? Sim. E isso é uma matéria muito interessante dentro da psicologia. Por quê? Não cabe ao terapeuta marcar ao paciente aquilo que ele deve fazer ou deixar de fazer. Não cabe ao terapeuta marcar ao paciente aquilo que ele deve pensar ou que ele não deve pensar, né? Cabe ao terapeuta levantar questões. Né? Levantar questões, ou seja, levantar materiais de reflexão. E ele vai levantando materiais de reflexão, aquilo vai entrando na conversa, vai entrando no processo terapêutico, e pode ser que 6 meses depois, 1 ano depois, aquela pessoa tome alguma decisão em relação à situação que ela está vivendo. Agora, não é a posição do terapeuta, não é a posição de A ou de B, é a posição que a evolução daquela pessoa lhe permite. Né? É isso que eu estou querendo dizer, Jário. Foi levantado algumas questões para aquela pessoa analisar. Isso, né? Justamente. Mas cabe a ela tomar a decisão. Cabe. A decisão, ela é pessoal. Sim. Né? Ela é pessoal. E pode ser que hoje você tome uma decisão e pode ser que daqui a 300 anos, né, aquela decisão não seja mais a sua decisão. Porque precisou desse tempo para que se efetuasse um amadurecimento. Não é? Por isso que mudar, né, é muito difícil. Isso. Porque nós viemos, muitas vezes, com um hábito arraigado. Por exemplo, tem uma pessoa extremamente agressiva, né? Sim. Agora, essa agressividade, ela vem aí de 3.000 anos, 4.000 anos atrás, né? Como que você vai mudar essa agressividade em 30 segundos? Não é? É isso mesmo. Em 1 hora de terapia. Jário, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos deixar aqui para os ouvintes o site da Editora Itapuã, é www.itapuãeditora.com.br www.itapuãeditora.com.br. E para quem quiser conhecer nosso blog, ler os artigos, ver lá nossos lançamentos. Inclusive, nós estamos com o lançamento do livro Vampiros da Alma, que é uma obra muito boa. Vejam lá, é só acrescentar /blog. www.itapuãeditora.com.br/blog. O telefone da Editora Itapuã é 31, nosso DDD, 3357-6550. E os irmãos que quiserem conhecer, conversar com a gente através do MSN, é programa peranteeternidade@hotmail.com. Jário, voltando aqui à questão do momento, né, que o Palminha fala com o Marcelo, que é um momento para tudo, para um momento, a oportunidade. Vejamos no caso da educação infantil. Muitas vezes, nós deixamos para lá na hora de educar uma criança, achando que ela não vai assimilar aquilo. Cada coisa no seu devido tempo, na sua devida hora, né? No seu devido momento. Vejamos. Se na prática do evangelho eu já começo com o evangelho ali na leitura com a criança, querendo fazê-la interagir com aquele momento, isso ali vai ficar sedimentado na criança, não é mesmo? Vai contribuir. Pode ser que naquele momento ela até não esteja entendendo tanto, mas isso pode contribuir para o futuro dela? Claro, porque no momento em que ela está recebendo essas informações, não é? No momento em que ela está sendo trabalhada ali, ela está num amplo processo de formação. E esse processo de formação é que vai definir os passos dessa criança no futuro, não é? Por isso, dentro da nossa experiência profissional, que lidamos, né, com adultos e lidamos com problemas de toda ordem, nós vamos ver o seguinte, que a grande maioria dos sofrimentos vividos na idade adulta, elas estão correlacionadas, né, aos episódios vividos na idade infantil. Sim. Não é?
E isso como que a idade adulta ela é uma caixa de ressonância da criação do ser. Entendeu? E sim. A idade adulta ela é uma caixa de ressonância da criação do ser. Ora, se essa criação ela segue um nível, ela segue um ritmo, nós vamos ter um tipo de ressonância. Se essa tem um outro caminho, nós vamos ter um outro tipo de ressonância. Mas a idade mais importante do ser é a idade infantil, né? E essa questão do acolhimento das crianças ela é uma questão muito, muito importante. Outro dia, o espírito Sheila dizia assim, né, que seria muito bom, né, se nos próximos 10 anos, né, o movimento espírita tomasse consciência e dedicar-se grande parte dos seus esforços à evangelização infantil. Sim. Não é? Por quê? Porque ela estava nos explicando, né, que nesse processo de transição, né, muitos espíritos, uma gama enorme de espíritos, eles estão reencarnando, né, com as faixas do inconsciente mais consciente. Então, há uma redução das faixas do inconsciente, porque essa faixa do inconsciente que tem sido reduzido, né, essa faixa as crianças têm trazido de forma consciente. Ou seja, o passado vivido tem estado mais vivo nas nossas crianças. Então, por isso os pais estão tendo uma dificuldade muito grande de lidar com seus filhos. Por quê? Porque são crianças de 4 anos, de 3 anos, de 6 anos, de 7 anos, que eles têm saída para tudo e eles têm uma posição... Argumentos. Né? Eles têm argumentos e eles têm visão de coisas e eles têm sede de definição. Isso por quê? Porque esse inconsciente, aquilo que ficava argamassado antigamente, tudo, ele está vindo já como material consciente. Então, como ele vem como material consciente, ele precisa ser melhor administrado, ele precisa ser melhor enfocado. E nos disse a instrutora, com essa questão, com essa mudança lenta e gradativa que tem sido feito nos processos reencarnatórios, muitas crianças estão sendo levadas aos neurologistas, né, como hiperativas, né, ou como crianças que têm apresentado sintomas problemáticos, né, e têm sido grandes interrogações. E então ela ainda nos confidenciou, nos disse que há uma preocupação muito grande com a quantidade de crianças e de jovens já tomando drogas fortes, Sim. no sentido de represar. E ela diz, isso não represa, isso educa. Uhum. Entendeu a questão? Sim. Ô, Jário, mas vejamos, olha só, essas crianças que estão chegando, né, e as que já estão aí, já vêm com essa bagagem toda. E temos nós aqui, nós não tão jovens, que não estamos preparados para essa nova geração. E aí, então, está vindo realmente esse conflito. Tá me entendendo? Outro dia, eu ligando, porque eu sempre ligo para casas espíritas para apresentar os livros da editora Itapuã. Outro dia eu liguei no centro espírita, não me lembro mais em qual cidade, e a senhora me atendeu e falou assim, minha filha, nós estamos fechando a casa. Eu falei assim, não, que pena e tal. E você sabe que eu falo para Chuchu, né? Aí procurei saber por quê. Mas o que está acontecendo? Muitos estão desencarnando e está ficando muito pouca gente. Falei, desencarnando? O que aconteceu? Eu fiquei preocupada, né? Aí eu falei assim, né, a velhice vai chegando e tal, mas cadê o povo? Cadê os jovens? Não tem.
Jairo, a casa estava fechando porque não tinha Não jovens. tinha jovens, Não deu prosseguimento. Não tinha mais gente para assumir a direção da casa, porque ou estavam muito velhos ou estão morrendo. Isso, assim, eu fiquei assim, meio chocada. Meio chocada é ótimo, né? Isso. Porque isso é muito sério. A casa, então, não se abriu para o novo, para as novas gerações. Isso aí, você pode ter certeza. Esse fechamento, ele vem de problemas administrativos de 20, 30 anos atrás. Sim. Que agora está pegando. Né? Ou seja, continua efeito agora. As pessoas estão morrendo, a casa está perdendo a sua história, é ou não é? Sim, e não está tendo condições de reescrever outra. Né? Por quê? Porque ela não foi preparada para isso. Né? Ora, logicamente, as casas que se preocupam com uma evangelização infantil e as casas que se preocupam com uma estrutura de mocidade firme, sólida, elas são casas que têm história. Sim. Então, vamos dizer, no curso de 10 anos, vamos pensar assim, no curso de 10 anos, se a gente pudesse fazer uma escrita, nós iríamos ver numa casa que passaram lá, vamos dizer que, vou colocar um número hipotético aqui, no curso de 10 anos, passaram 1.700 crianças, certo? Sim. E dessas 1.700 crianças, né, 170 ficaram para a mocidade. O resto foi embora e desviou. Né? Pela mocidade, passaram 3.000 jovens, tá certo? Sim. 3.000 jovens. Desses 3.000 jovens que passaram no curso de 10 anos, né, 300 ficaram na casa. Desses 300, 170 são egressos da evangelização infantil. Tá certo? Sim. Quer dizer, 130 são que entraram na própria mocidade. Isso. Desses 300 jovens que passaram pela mocidade e que, né, ficaram, né, desses jovens, desses 300, 13, veja bem, hein? Eu comecei lá com 1.000, né? Desses jovens, 13 ficaram na casa agregados ao trabalho, certo? 13, como podia ser 3, né? Mas a casa tem continuidade. Né? Então, esse processo é um processo lento, porque isso é como você batear ouro num rio, né? Mete a bateia, tira a bateia, mete a bateia, tira a bateia, mete a bateia, tira a bateia, nada. E entra dia, entra mês, entra ano, entra dia, entra mês, entra ano, de repente você tira alguma coisa. Não é? Sim. Aí, mais alguma coisa. E você vai bateando, e aí você tira mais alguma coisa. Né? Quer dizer, nós falamos aqui em X mil, né, somando jovens e crianças. E reduzimos isso a 13 que se mantiveram operosos ali. Não é? Mas a casa tem sua continuidade. E melhor, aqueles 13 que ficaram, eles amam a casa. Sim. Porque eles têm história. Cresceram né? Eles ali, cresceram né? ali. Né? Eles cresceram ali. Né? Então, isso, o movimento espírita precisa refletir demais. Precisa refletir demais. Na nossa casa, na atividade que nós dirigimos lá na quinta-feira, né? Graças a Deus, nós temos muitas vezes uma briga das crianças com os pais para irem à reunião na quinta-feira. Né, que é uma reunião à noite. Né? Mas por que as crianças vão? Eles vão porque eles vão encontrar os outros amiguinhos deles lá. Né? E eles vão encontrar os amiguinhos deles, e eles chegam, brincam um com o outro, e correm para lá, correm para cá, e a gente coloca eles numa mesa lá, todo mundo junto, e né, tem 2 companheiros, sempre tem 2 lá, que passam algumas coisas para eles, de evangelho, colore, brinca, assiste filminho, né? E terminou aquilo ali, minha filha, sempre tem um sorvete. Sempre tem um sorvete. Por quê? Porque isso chama reforçamento. Né? Isso é uma técnica. Isso. Né? Isso chama-se reforçamento. Você tem que reforçar, né, aquele momento prazeroso. Não é? Ora, então vamos dizer o seguinte:
você tem um cachorro, né? Você tem um cachorro. E você, então, vai adestrando esse cachorro, vai ensinando esse cachorro, né? Ou então um cavalo, um animal qualquer. Você tem um cavalo, por exemplo. Aí você começa a correr com ele para cá, para lá. Por exemplo, aquele nosso cavaleiro aí, sempre campeão, né? Ele pega um cavalo, né? Um cavalo novo, começa a correr, pula um obstáculo daqui, pula um obstáculo dali. Quando o cavalo pula um obstáculo mais desafiante, é ou não é? Logo em seguida ele ganha uma cenoura, é ou não é? É, sim. Não é? Por quê? Ele está sendo gratificado. Existem duas maneiras de você trabalhar a educação. Uma é pela punição e outra é pela gratificação. E está provado, reprovado, triprovado que a punição não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque ela não entusiasma, né? Ela não sustenta a flama daquela pessoa. Agora, o que entusiasma, o que dá a vontade de continuar, de perseverar, é quando você é gratificado, ou não é? Sim. Você vai para o colégio, faz uma ótima prova, você tira quanto? 10, ou não é? Isso. Você não sente gratificado? Claro. Eu estudei, né? Eu estudei e tirei 10, e tirei 8, e tirei 9. Agora, você não estuda isso e aquilo, você tira 3, não é? Agora, se você tem um bom professor, ele não considera os 3 que você tem, não é? Ele diz para você assim, Sônia, essa nota tá ruim, não é uma nota para você. Vamos estudar mais, pega firme, em qualquer momento eu te dou uma outra prova para você recuperar a sua nota. Ele não te incentivou? Aí você vai correr atrás, isso e aquilo. Aí ele fala, Sônia, vamos fazer a prova? Vão. Aí você vai fazer a prova, faz uma outra prova, aí você tira 8. Ele fala, olha, eu vou jogar esse 3 fora aqui e nós vamos manter o 8. Você não sente gratificada? E você não vai continuar estudando? Vai querer fazer melhor. A vida não é feita de punição. Deus não nos pune por nada, por que nós vamos punir os outros? É ou não é? Ora, nós temos que entender isso na lida com as nossas crianças. Se eles vão ao centro lá, estou falando da nossa casa, da nossa atividade, se eles vão, gosta, o nosso prazer é sentir as crianças na rota certa. Para isso, elas têm que ser incentivadas, gratificadas, não é? Ué, gente, o que custa um sorvetinho para as crianças, só? Não é? Aqui em Belo Horizonte, eu não sei, né, aonde, né, o preço aí, mas aqui na nossa cidade, um pote de 2 litros de sorvete custa R$11,50. O que é R$11,50, gente? Entendeu? Realmente. Lá na nossa casa, cada dia um é o responsável por levar 2 potes de sorvete. E isso não mata ninguém. Realmente. Não é? Realmente. Ué, se você não incentivar o ser, ele não vai a lugar nenhum. Ô Jairo, ainda refletindo sobre o fechamento dessa casa espírita, porque o pessoal está ficando velho ou desencarnando, me faz refletir numa situação. Ao longo da história dessa casa, as pessoas também não levaram seus familiares? Tá me entendendo? Estou entendendo. Aí eu te pergunto, por quê? Por quê, Jairo? Porque não foram incentivadas, não foram gratificadas. Não é? Você vai num centro, porque às vezes o povo acha que centro espírita tem que ser a pobreza em pessoa. Não é? Você vai num centro, aquelas cadeiras ruins, aquelas cadeiras que você senta, você sai escadeirado, a coluna vai embora. Não é? Uai, ninguém volta. Começa a palestra do centro. Aí a pessoa começa, meus irmãos, porque a doutrina e não sei o quê. 15 minutos para todo mundo dormindo. Quem que volta? Não, Sônia, nós estamos fazendo uma avaliação. É verdade. Você voltaria? Não. Você voltaria? Não volta, gente. Não volta. Às vezes eu vejo as casas espíritas, todo mundo disputando para fazer estudo. Disputando por quê? Porque é uma passarela. A pessoa vai lá para frente fazer estudo e é uma maneira de aparecer. Mas, a bem da verdade, aquelas pessoas, elas não têm, às vezes, nenhuma condição de fazer estudos, às vezes não pelo estudo em si, mas elas não têm capacidade de motivar.
Porque Jário, para você fazer um estudo, você tem que ser motivador. É isso, Jário. Aí você disse a palavra mágica. Tem que motivar. Motivar. Ficar ali, como diria um amigo espiritual, naquela ladainha. Isso só afasta. Como o nosso amigo Honório Abreu dizia, nesse ramerrão, ele falava ramerrão, nesse lenga-lenga, né? Quer dizer, se você vai fazer um estudo, você tem que colocar a alma, né? Ou seja, motivar. Motivar é isso que prende o público. Ô, Jário, outra coisa que a gente percebe também é não ficar ali na posição de superior. Sim. Eu comentava com você antes do programa que eu participei dos 25 anos da AMENG, a Associação Médico Espírita aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e eu falei, eu saí de lá assim, encantada, porque motiva. Sim. Ô, Jário, e motiva é para você crescer. Tá me entendendo? Uhum. A motivação é para você crescer. É para quem está ali ouvindo querer também fazer parte daquilo. Pois é, mas aí vamos pensar assim, a AMENG aqui, né, que eu conheço assim, não conheço com profundidade, mas eu sempre acompanho os boletins da AMENG, né? Mas quem são as referências da AMENG? Dr. Jaider de Paula, não é? Isso. Dr. Roberto Lúcio, não é? Pessoas simples, pessoas, né, que são médicos conceituados, cientistas, pesquisadores dentro da doutrina, mas são pessoas que te tratam de igual para igual, conversam com qualquer um, papeiam com qualquer um, riem, brincam, se dão o direito de ser gente comum. Não é? Por isso, não é? Por isso, conseguem atingir o objetivo. Não é? Consegue atingir o objetivo. Agora, tribuna espírita, não é? Tribuna espírita não é um lugar para você privilegiar A ou B, porque o fulano fala bem. Falar bem, papagaio também fala. Jário, temos que encerrar. Temos que encerrar, né, Sônia? Hoje até babei. Deixando aqui o nosso abraço para a AMENG, toda a diretoria, doutor Andrei também, pelos esses 25 anos de trabalho. 25 anos não são 25 dias, não são, não. Que Jesus abençoe vocês cada dia mais. E uma boa tarde a todos. Que Jesus nos ilumine. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Ai, que delícia.